pedagogos do Brasil, professores, a nós que estamos aqui já nesse caminho trilhado por toda a educação. Hoje a nossa aula será com o tema Sociologia da Educação. Nós iremos entrar na história da sociologia, percebendo todos os seus estudos, os seus avanços, o que ela tem para contribuir, quais os seus objetivos propostos para a área da educação. E para início de história, para início de conversa, nós vamos adentrar um pouquinho na sua origem. De onde surgiu a sociologia? Por que ela é importante para nós educadores, para que assim possamos dar um norte preciso, com objetivos certeiros, nas nossas salas de aula, também na nossa formação humana. Nós iremos iniciar conceituando que a sociologia é uma das áreas das ciências humanas que estuda o comportamento humano, em função dos meios que interligam os indivíduos e as associações aos quais ele faz parte, as instituições aos quais ele faz parte. Então, a sociologia, ela estuda o comportamento humano na sua totalidade, buscando assim ver por que o indivíduo age de uma forma em determinada situação, em determinada condição. E o objetivo dela é tornar as compreensões cotidianas das sociedades mais sistemáticas e precisas. Então, nós vamos observar que, por ser uma ciência que estuda o comportamento humano, o objetivo dela é justamente equalizar com sistemas, seguindo métodos, seguindo uma trilha, todo o comportamento humano, à medida do que vão percebendo, o que vai se percebendo as experiências pessoais de cada indivíduo e de como ele age em grupo. A sociologia e suas teorias sociológicas. Nós vamos perceber que, ao longo da nossa história, ao longo da nossa existência humana, nós vivemos em grupo e que isso é importante para irmos aprendendo a lidar com o outro e conhecendo o outro e também percebendo os nossos limites e os nossos avanços. E isto é uma das consequências do estudo da sociologia. E nós vamos perceber o quanto que isso é importante dentro da área da educação, o quanto isso faz uma ponte para que nós possamos realmente reconhecer no outro a sua importância, a sua existência, o seu comportamento diante das situações e dos fatos aos quais lhes são apresentados. As correntes sociológicas, né? A sociologia, ela não é uma ciência apenas de orientação teórica metodológica dominante. Ela traz diferentes estudos e diferentes caminhos para a explicação da realidade social. Por isso, tão importante, tão inerente nos dias atuais, o estudo da sociologia e das suas correntes sociológicas para compreendermos a evolução do ser humano, para compreendermos o tipo de comportamento, por que agimos de determinada forma, em determinada situação, e isso é importante para nós em sala de aula, para percebermos realmente aquilo que estamos em busca e como é que nós iremos melhorar o nosso dia a dia, a nossa prática na sala de aula. A sociologia tem ao menos 3 linhas mestras explicativas. Então, nós entramos aí no conceito de sociologia, percebemos o seu objetivo e a importância deles para o nosso dia a dia, para nós mesmos como o ser humano individual, mas também para o nosso agir em grupo, coletivo. E aqui nós vamos perceber, pelo menos essas 3 linhas que têm essa explicação para esse objetivo da sociologia da educação. O primeiro é que ela é positivista funcionalista, né, que ela tem como seu fundador o pai da sociologia, Auguste Comte, né, onde o seu principal expoente clássico é Émile Durkheim, né, de fundamentação analítica. Quando eu analiso algo, uma pessoa, um objeto, faço um estudo de caso, analiticamente eu estou vendo aquilo profundidade, com o forte uso das fontes primárias. Eu percebo aquilo que ele traz na sua essência e vou estudar ele profundamente.
Depois, ele vai falar que a sociologia também é compreensiva, iniciada por Max Weber, né, de matriz teórico-metodológica, hermenêutica compreensiva. Então, tudo que o ser humano faz, para Weber, é totalmente compreensível. Algo surgiu de um impulso que é compreensível para aquela ação que ele fez. E depois ele tem a linha de explicação sociológica dialética, de Karl Marx. O que ele vai dizer? Que, ao menos não sendo um sociólogo e sequer se pretendendo tal, deu início a uma profícua linha de explicação sociológica. Então, tudo que a gente faz precisa de uma explicação. Por que eu preciso fazer aquilo? Por que eu preciso aprender, compreender isso? Por que eu preciso estudar sociologia na educação? Por que eu preciso compreender o comportamento humano? E as teorias sociológicas, né? A sociologia clássica. Até agora nós estamos adentrando ainda no mundo da sociologia no geral, obtendo seus conceitos, obtendo os seus objetivos precisos, qual é a sua área de atuação, para depois a gente ir afunilando essa peneira e entrar na nossa área, que é a sociologia na educação. A sociologia clássica, ela se autonomiza da filosofia, né? Ela procura desenvolver muito pensamento crítico, principalmente em relação ao comportamento humano, estudando os temas mais diversos, como a Revolução Francesa, o nosso comportamento diante do crescente urbanismo, o nosso crescente pensamento diante de uma situação que nos deixa desestabilizados, inerente àquela situação que está acontecendo. Então, ela procura ver todo esse lado do nosso comportamento, como nós reagimos diante dos fatos ocorridos. E aqui nós temos um pouquinho da história, né, do pai da sociologia, Auguste Comte, né, um sociólogo francês, né. Para ele trabalhava muito a teoria positivista, né, que nenhum conhecimento pode proceder a não ser da observação, da experiência humana. Então, a partir daquilo que já estava acontecendo, a gente olhava a reação do ser humano para Comte, era isso que ele via como sociologia, e a partir dali eu ia trabalhar aquele comportamento em cima de uma situação já ocorrida, já acontecida. Temos também o Émile Durkheim, muito famoso, sociólogo, também francês, né, muito preocupado com a coesão social e sua evolução. Ele estuda a passagem da solidariedade mecânica, então as coisas vão acontecendo simultaneamente, muito rápido. Muitas vezes o ser humano não tem condição de parar, se abastecer daquilo que ele deseja alcançar os seus objetivos, já vai acontecendo uma coisa atrás da outra, e aí o Émile Durkheim ele ia estudar justamente isso, a solidariedade né, mecânica, características das sociedades tradicionais, fundada na complementariedade e produzida pelo processo de divisão do trabalho. Então, com o processo da industrialização, o crescimento social, as pessoas foram mudando o seu comportamento. E o Émile Durkheim ele se preocupava com isso, com a vida social do ser humano como um todo. O que ele estava imaginando daquilo ali? O que poderia acarretar para ele sociologicamente falando ou psicologicamente falando? Então, ele ia trabalhar essa corrente aí da coesão social e sua evolução. Nós temos aqui também, falando ainda sobre o desenvolvimento da teoria sociológica, né, Karl Marx. Era alemão, militante revolucionário, filósofo, economista. Ele interessa-se pelo processo de desenvolvimento capitalista e tenta revelar suas contradições internas. Então, as famílias passaram a ter esse atributo de trabalhar fora de casa, de serem girados pelo capitalismo, pela sociedade capitalista. E, a partir dali, Karl Marx ele ia ver o ser humano no seu pensamento. O que ele estava pensando daquela revolução, daquilo que estava acontecendo tão rápido, tantas mudanças, tantas transformações, o que ia acarretar no ser humano para que ele pudesse melhorar a sua vida.
Max Weber, sociólogo também alemão, né, suas particularidades da civilização ocidental em racionalização. Ele trabalhava muito a fórmula do desencantamento do mundo, assim como o abandono dos impulsos mágicos no convívio dos domínios sociais, da ciência, a arte, a religião, o poder político e também da economia. Então, ele era o que nós podemos chamar hoje de choque de realidade. Bruscamente, ele ia trabalhar isso, né? Fazer esse desencantamento do mundo, era tirar a vida do ser humano daquele faz de conta e colocar ele diante da realidade ao qual nós estávamos passando, a sociedade está passando, para que assim possa estudar o comportamento e a sua reação a partir daquele impulso. Tem também George Simmel, né? Ele é considerado um dos sociólogos da modernidade, com um conjunto de sensibilidades culturais incorporadas à interação social. Então, ele vai considerar muito aí o expoente máximo da experiência sensorial, sensitivo do ser humano, aquilo que o ser humano trazia de essência para a vida moderna. Né? A questão do consumismo, né, ele vai também focar muito nessa parte do capitalismo, o que isso impacta na vida do ser humano, e também, né, a partir de conceitos da vida urbana e da economia monetária. Então, muitas vezes, esses sociólogos, eles acreditavam que a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso comportamento, ele se alterava a partir do momento em que tínhamos uma mudança brusca na nossa economia e na nossa vida monetária. Temos Engels, né? Ele é também já discípulo de Marx e de Engels, e a sua concepção é a dialética e materialista da sociedade e da história. Dialética porque todo ser humano ele tem uma história, né? E a sociedade como em si é materialista porque ela se fundamenta no mundo material. Então, para ele acreditava que a nossa fundamentação, o nosso comportamento, o nosso bem-estar era a partir do momento em que estávamos ali buscando essa vida material de forma precisa, de forma planejada, de forma organizada diante da sociedade. O século XX foi marcado por várias transformações, né, e adaptações também, que veio impor-se na época contemporânea. Então, a partir daí, nós tivemos assim alguns fatos históricos que foram marcando a sociologia. E a sociologia em si buscou compreender mais ainda o ser humano a partir desse século, para que assim pudesse dar um rumo certo, um rumo novo à sua sociedade, né? Principalmente nos problemas emergenciais, né? Como o enchimento, o preenchimento tão rápido dos grandes centros urbanos, o que isso ocasionou de fato na vida, no comportamento do ser humano, na sua essência. Primeiro no seu lado individual e depois no seu lado em grupo. O que isso ocasionou para que houvesse tantas transformações? O que isso ocasionou no comportamento humano? E aqui a gente destaca alguns desses acontecimentos que também foram marcantes na sociedade, principalmente no lado sociologicamente falando. Foi a Revolução Russa, né, onde a Rússia se destacou aí nesse campo. O fim da Primeira Guerra Mundial teve destaque. Os sociólogos começaram a perceber o comportamento das pessoas anti-guerra, Primeira Guerra Mundial, e o pós-guerra, né? E o falecimento de Max Weber, que isso foi um fato importante na sociologia, que a partir daí as pessoas começaram a perceber esse mundo materialista, a estudar com mais profundidade esse mundo capitalista ao qual nós vivenciamos. E o fim da teoria clássica e início da contemporânea, né, da sociologia contemporânea, que são três, os pensadores clássicos da sociologia, que nós já vimos aí a teoria de cada um, a sua biografia, que é Marx, Durkheim e Weber, né? Como nós já frisamos bem, o termo sociologia ele foi criado por Augusto Comte, né? E ele é considerado hoje, para nós, o pai da sociologia,
principalmente por ser esse primeiro pensador moderno, né? Ele defendia a ideia de que para uma sociedade funcionar corretamente, politicamente correta, precisa estar organizada e precisa alcançar os seus objetivos precisos para que assim tenha um progresso, né, que a gente almeja. Marx, ele dividia a sociedade em duas classes. Ele acreditava que tinha a classe dos capitalistas, que eram aqueles que tinham o poder, que detinham o poder econômico, né, e o proletariado, que é o operário, né, que eram aqueles que trabalhavam. Então, ele separava essas duas classes e, por fim, os seus comportamentos. O comportamento daquele que tinha o poder e daquele que sofria a opressão pelo poder. Emile Durkheim, né, também sobre ainda influência positivista, lutou para fazer das ciências sociais uma ciência rigorosamente científica, comprovada. Entendia que a sociedade era um organismo que funcionava como um corpo. O corpo, ele não anda separado da cabeça, né? Então, assim, o pensamento, toda a estrutura pensamento do ser humano, ele dependia de cada função do corpo, se a gente estava bem ou não. O seu olhar, o que importa é o indivíduo a partir de se sentir parte do todo. Então, eu precisava me inserir dentro do grupo, da comunidade, da sociedade ao qual eu fazia parte, para que assim eu pudesse ter um comportamento mesmo preciso, com objetivos alcançáveis. Tudo isso para o Emile Durkheim. E por aqui a nossa aula se encerra. Nós aqui aprendemos o conceito de sociologia, nós aprendemos a sua área de atuação, os seus estudos, os seus objetivos precisos, como e quem criou esse termo sociologia, até hoje para nós ainda utilizado, os principais pensadores sociólogos dessa corrente tão bonita, dessa ciência, a sociologia. Até a próxima aula.